Pois é, rapaz. Semana começando com muitas notícias relevantes do nosso Fortaleza, né? E já tem notícia meio triste em relação ao Hércules, que a gente já repercutiu um pouco ontem. Mas precisamos falar um pouquinho rapidinho aqui hoje. Tem notícia da Fares Lopes, Fortaleza está nela. Vamos trazer informações, tabela, tudo mais aqui nesse vídeo. E também falar um pouquinho dessa questão do destaque do Fortaleza nesse início de temporada. Perdão, nesse início de segundo semestre, que é a sólida defesa no Campeonato Brasileiro. Afinal, Fortaleza é um dos times que menos levaram gols na Série A e tem um motivo que explica muito bem o que isso significa, tá? Inclusive, para não perder tempo, para tornar esse vídeo dinâmico e você poder ficar bem informado logo de cara, eu vou chamar a vinheta para a gente dar início a mais esse vídeo aqui do GT. Pois bem, primeiro de tudo, Copa Fares Lopes, né? Copa Fares Lopes vai começar e o Fortaleza, tá? Marcou presença nela. Inclusive, já no próprio site oficial, o Fortaleza já anuncia que o sub-20 do clube já está em fase final de preparação para iniciar a Copa Fares Lopes. Copa Fares Lopes, que é um campeonato que a gente sempre conheceu por ser aquela competição que dá uma vaga para as equipes regionais ali na Copa do Brasil, serve para ganhar calendário. A gente se lembra da importância deles lá em 2017, onde Fortaleza conseguiu jogar a Série C, subiu para a segunda divisão, mas não tinha vaga na Copa do Brasil. E aí ele jogou com o time principal e acabou que não ocasionou a vaga, foi vice-campeão. Porém, e hoje estamos em uma situação completamente diferente, onde para a Taça Fares Lopes a gente pode levar até o time reserva, cara, sub-20 no caso, né? E diz a matéria aqui, inclusive, do Fortaleza Esporte Clube, que nessa quarta-feira, dia 12, né, às 15 horas, lá contra o Guarani de Juazeiro, pela quarta rodada da competição, é quando o Fortaleza vai estrear na Fares Lopes, tá? E assim, o time do Fortaleza, ele vai ser comandado pelo Léo Porto, tá? E o elenco que vai disputar é o mesmo da categoria sub-20, que no momento é o líder isolado do Campeonato Cearense da categoria, tá? Com 28 pontos conquistados, inclusive. Com a chance de enfrentar, inclusive, equipes profissionais, a gente vai poder aumentar o nível de disputa do Fortaleza e tentar ver se os jogadores estão ainda mais se profissionalizando, porque eles vão jogar contra jogadores de categoria acima, né? Do futebol profissional. E assim a gente vai poder observar. E aqui ele ainda explica na matéria, né, que o Fortaleza vai estar no grupo A junto do Guaraju, Iguatu e Pacajus. E no grupo B a gente vai ter o Ferroviário, o Atlético Cearense, Guarani de Sobral, Icasa e Caucaia. E eles têm mais, tá? Fortaleza, ele conta com o atacante Yarley, que é o artilheiro da equipe, com 3 gols marcados no Brasileirão Sub-20, pontuando a média de 1 gol por jogo no estadual da categoria, com 10 gols em 10 partidas. Também tem Riquelme, Caio Dantas, João Henrique, Amorim e Fabrício, são outros nomes que vêm se destacando nessa temporada de 2023. E tem mais, aqui na Copa Fares Lopes, se a gente olhar aqui no site da Federação Cearense, inclusive, a gente já pode ver a tabela, né? Então, só para especificar bem direitinho, Fortaleza enfrenta o Pacajus no Presidente Vargas, às 15 horas do dia 18, de 18 que a gente mais conhece como a próxima terça-feira, né? Aí Fortaleza vai, inclusive, tem aqui, ó, televisãozinha, vamos ver se tem transmissão da FCF TV, tá? Transmissão da FCF TV. Então, você pode acompanhar aí pelo canal do YouTube da FCF, aparentemente. Fortaleza, depois do Pacajus, ele ainda tem na tabela o Guarani de Juazeiro, que aí vai ser no dia 12. Ah, tá aqui a nossa estreia, né? No dia 12, no caso. Às 15 horas também na FCF TV. E dia 12, já agora na quarta-feira. E aí ele vai jogar essa quarta rodada. Depois ele vai cumprir o seu compromisso pela terceira, que é a rodada de 18. Depois ainda tem compromissos contra Iguatu, sem ter local definido. E assim a gente vai prosseguir na disputa da Fares Lopes, tá? Fares Lopes que esse ano tem aqui a primeira fase, ainda iniciando. E a gente pode ver que a classificação, que no momento Fortaleza está zerado, no início não estreou ainda, mas só o Iguatu jogou no grupo e já tem 3 pontos na competição. Continuando a falar aqui um pouquinho do Hércules, né? A situação do Hércules que a gente sabe que é complicada. Foi anunciado ontem, durante o dia, que ele estava lesionado, que ele não ia conseguir jogar. Porém, a gente teve uma atualização que acho que você já deve estar ciente. Hércules está de fora pelos próximos 9 meses, tá? Em uma matéria também publicada no site do clube, Fortaleza soltou um detalhamento que foi um entorse no joelho esquerdo durante o primeiro tempo da partida contra o Atlético Paranaense.
e assim a gente acabou tendo essa avaliação clínica e feita por exames de imagens, tá? E aí confirmou uma lesão do ligamento cruzado anterior, o LCA, e o tratamento é cirúrgico e o tempo de recuperação é de 9 meses. Isso leva a gente a um novo questionamento, né? Porque saber que o Hércules estava machucado, a gente já tinha ciência. Agora temos uma certeza. Precisamos contratar um volante. O Fortaleza precisa, pelo menos, de um jogador de meio para suprir essa necessidade. E se a gente for olhar a lista de meio-campos do Fortaleza neste atual momento da temporada, leva o torcedor a começar a pensar com um pouco mais de atenção, né? Se a gente perceber, o Fortaleza tem jogadores de meio, não necessariamente volantes, mas jogadores de meio. Caio Alexandre, Zé Wellison, Hércules, que acabou machucando, Lucas Sacha, Iago Pikachu, Cauã, Pochettino, Crispim, Samuel, Amorim, Zanocelo e Caleb. Vamos lá. Pikachu joga mais no ataque, mais do lado direito. Então a gente já descarta aí dessa lista que está aparecendo na tela. O Amorim, da mesma forma, joga ligeiramente do lado direito, um pouco mais avançado. Caleb, um pouco mais avançado. Então a gente já fica nesse pensamento. O Lucas Crispim joga mais como um ala esquerdo, também já sai. Então, quem realmente está no páreo, brigando por essa posição com a lesão do Hércules, temos Caio Alexandre, que já é titular absoluto, Zé Welles, que aparentemente é o nome que vai acabar ficando substituindo nesses jogos a curto prazo. Temos também Lucas Sacha e temos o Zanocelo. Tá? Então, portanto, Fortaleza conta com 4 volantes, e aí o Pochettino pode de vez em quando fazer o segundo volante, mas a gente sabe que não vai ser essa prioridade no momento. Então a gente vai ter Caio Alexandre, Zé Wellison, Sacha e Zanocelo. Eu confesso, Sacha não vem sendo muito utilizado ultimamente, pode ser uma questão de opção de treinador, é claro. O Zanocelo, muito menos, né? Acho que inclusive nessa hierarquia, ele está até disputando bem com o Lucas Sacha em oportunidades, mas a gente conhece mais o futebol do Sacha pela temporada passada, porém, de fato, Zé Wellison é o nome que surge e sabemos que não é o suficiente. A gente sabe que vai surgir algum momento em que o Fortaleza vai ter a necessidade e ele vai ter o que utilizar enquanto não tiver um outro jogador, o Sacha ou o Zanocelo. E é que tá. Não existe lado bom dessa lesão do Hércules. Não existe. O que a gente pode analisar é que, pelo fato dela ter acontecido ainda no início de abertura de janela, dá tempo para o Fortaleza contratar. E aí a gente tem que olhar para o mercado e começar a analisar o que fazer. O Corinthians, por exemplo, teve aquele negócio que eles queriam o Zé Wellison, ia ceder o Adson. Adson que seria um bom nome, inclusive, mas ele já fez os 7 jogos nessa temporada. Então é o que impossibilita o Fortaleza de tentar fazer algo a mais, né? Então vamos ficar aí na expectativa, na esperança, porque com o número de volantes que a gente está vendo aqui na nossa tela, não é o suficiente ainda para a gente ter um Fortaleza que possa competir em alto nível em muitas competições. Lembrando que mês que vem tem Sul-Americana, tá? Tem confronto importantíssimo pela Sul-Americana e a gente não pode abrir mão disso. Outro fato também importante dessa temporada é a defesa do Fortaleza, né? A gente tem que passar aqui para vocês, inclusive, uma matéria do Povo muito boa que citou esses números e eu vou tomar liberdade de colocar também alguns dados do Fortaleza nessa temporada. Vou colocar aqui a tabela da Série A, porque eu acho importante primeiro mostrar para vocês isso aqui, ó. O Fortaleza, no atual momento, ele está na 7ª colocação, porém, se você olhar nos dados de gols tomados, o Fortaleza só está atrás do Botafogo. Ele está empatado com o Cruzeiro em 11 gols, mas ele só está atrás do Botafogo. E aí você fala, pô, 14 jogos, só tomou 11 gols? Então a gente está vendo que o Fortaleza está tendo uma solidez na sua defesa, né? Isso de fato está acontecendo. O Fortaleza, inclusive, ele não sofreu gol em metade dos jogos que ele jogou na Série A, né? Tem uma matéria do Povo, escrita pelo João Pedro também, Oliveira, muito boa também, fala sobre isso. Fortaleza, ele vem se mostrando uma equipe que está tendo uma condição de jogar contra um adversário e ele não ser furado, né, ele não ser vazado. Isso a gente sabe que com a qualidade dos jogadores que o Fortaleza está contratando para essa temporada, pelo modo de jogo que o Voivoda vem fazendo, o Fortaleza jogando com a linha de 4, em algumas ocasiões jogando contra a linha de 3, a gente viu isso, inclusive contra o Atlético Paranaense, agora no último domingo, então mostra que realmente o Fortaleza vem neste momento de ascensão. É claro, né? Fortaleza, assim, a gente tem que lembrar, os times que o Fortaleza não saiu com a defesa vazada, né? O Coritiba a gente venceu por 3-0, o São Paulo foi empate, o Grêmio a gente empatou também fora de casa em 0-0, o Vasco a gente ganhou aqui 2-0, o Bahia também foi empate em 0-0, o Cruzeiro também teve o jogo do Cruzeiro fora, e o Atlético Paranaense. Muito importante também a gente citar que o Fortaleza ele vem numa sequência muito boa, né? Assim, é claro, tirando as derrotas, porque eu acho interessante a gente olhar o seguinte, ó. Se a gente pegar esse recorte mais recente, eu acho que o recorte contra
o Cruzeiro, que foi depois da parada, é muito interessante. A gente vence o Cruzeiro, vence o Atlético, vence o Palestino, perde para o Flamengo e vence o Paranaense. Nesse meio tempo, a gente levou 2 gols. Dois gols, perdão, 4 gols. Desses 4 gols, um foi um jogo contra o Flamengo, que a gente sabe que era um jogo que estava fora da nossa alçada, e pelo menos a gente tinha oportunidade de vencer, né? O Pikachu perdeu o pênalti, mas nos jogos em que a gente tinha um confronto direto, que a gente podia competir com a equipe adversária, a gente leva um gol do Galo e leva um gol do Palestino. Eu acho interessante a gente observar dessa forma. Se a gente olhar um pouco mais antes, talvez o jogo contra o São Lourenço, ele é esse ponto fora da curva, porque foi um 3-2. Aí vem aqui esse período de má fase do Fortaleza, né? Que a gente, inclusive, não estava fazendo gols, né? Fortaleza, nesse intervalo de 4 jogos contra São Paulo, Grêmio, Palmeiras e América Mineiro, só fez um gol. Então, a gente conseguiu consertar e virar esse jogo. Eu acho que é muito bacana, é muito importante a gente ver esse lado positivo e reforçar que é muito importante para o Fortaleza poder fazer frente a outras equipes no Campeonato Brasileiro. Reflete na tabela, não é à toa que ele está na 7ª colocação da competição. Então, meus amigos, basicamente é isso. Basicamente trouxe esse vídeo aqui para vocês, para a gente se atualizar de algumas notícias, a gente informar o Fortaleza acerca das competições que ele tem para disputar, que é a Fares Lopes, a questão do Hércules, que é um jogador que a gente vai ter que repor urgentemente agora no mercado, e também essa questão da defesa do Fortaleza, que está muito sólida, muito também pelo trabalho que os meios de campo fazem. Sem o Hércules, a gente sabe que vai ficar um pouco mais complicado, e aí a gente precisa muito de ir no mercado trazer um novo volante. Então, meus amigos, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde tem live no GT e a gente vai poder abordar muito mais sobre a semana do Fortaleza, ok? Um abraço a todos e